Fases metodológicas do processo. Bom, a nossa ideia hoje é trabalhar com as fases metodológicas do processo numa perspectiva que permita entender a evolução dos dois grandes temas, ou até mesmo de três grandes temas da teoria do processo, que são os chamados elementos estruturais do processo, que Ramiro Podetti classificou como elementos estruturais do processo, num famoso livro, e que acabaram, vamos dizer assim, fazendo parte do que nós compreendemos por teoria do processo, teoria geral do processo. Então, ação, processo, jurisdição, nós vamos trabalhar essa ideia de fases metodológicas a partir da ideia de ação, processo, jurisdição. Nós vamos ver qual é o modelo de Estado que mais se adequa a cada um desses três elementos: ação, processo, jurisdição. Ação, se entenda, ação e também a defesa, que é a reação. E nós vamos também ver aí qual é a norma de reconhecimento que melhor se adequa a cada uma dessas fases metodológicas do processo. Então, conceitos de ação, processo, jurisdição, qual é o Estado, o modelo de Estado, qual é a norma de reconhecimento de cada uma das fases metodológicas do processo. São 4 as fases metodológicas do processo. A fase praxista, a fase processualista ou processualismo, o instrumentalismo e o formalismo valorativo, que o Daniel Mitidiero, abandonando o termo formalismo valorativo por causa, especialmente, do conceito negativo de formalismo, acaba adotando a partir da 3ª edição do Colaboração, que é o livro, tese de doutorado dele, né? Mas eu continuo mantendo a ideia de formalismo valorativo porque é um conceito estipulativo, que significa dizer que é um conceito artificial criado pela doutrina para explicar determinadas mudanças que aconteceram do instrumentalismo para esta nova fase do formalismo valorativo com o advento da Constituição de 1988. É bom lembrar que o instrumentalismo ele dá estrutura para a formação de um novo momento processual, que é o formalismo valorativo. A tese do professor Cândido Rangel Dinamarco, da instrumentalidade do processo, de 1987, tese de muito impacto na doutrina, é já o desdobramento dos impactos da presença de Mauro Capelletti no Brasil, dos impactos dos estudos que o professor Dinamarco desenvolveu na Itália e de uma virada metodológica muito significativa em relação à fase do processualismo, que era a fase anterior, que era a fase na qual se inseria, se encartava o Código de 1973. Então, o instrumentalismo é, sim, fundamental para nós compreendermos o momento que nós estamos hoje. É comum dizer que a ciência ela é uma espiral. Estamos todos subindo em uma espiral para obter o melhor conhecimento possível. Tem a capacidade, eu sempre digo isso, né? Tem a capacidade de explicar de maneira coerente os conceitos de cada área do conhecimento, tem a capacidade de organizar esta área do conhecimento e, ao mesmo tempo, de explicar de maneira mais efetiva e dar respostas mais efetivas aos problemas da sociedade. Então, não há aqui uma superação a dimensões dessas fases processuais que vão se somando com uma aquisição de experiência para que nós possamos ter a fase atual. Então, modelos de Estado, predominâncias das fontes, validade do direito, qual é a norma de reconhecimento, conceito de ação, conceito de processo, autores de referência, polo metodológico e papel do juiz em cada uma dessas fases metodológicas descreve um pouco do que é essa evolução histórica, que é o que nós vamos tratar. Então, começamos com o praxismo. O praxismo ele é uma fase metodológica do processo em que o processo não se separava do direito material. Então, também é chamada de fase privatista ou imanentista, do ponto de vista da teoria da ação.
Por que imanentista do ponto de vista da teoria da ação? Porque o direito material, na frase praxista, é que ditava a possibilidade do ajuizamento da ação. Nós temos um exemplo no Código Civil de 1916, que é o artigo, salvo engano, artigo 76, 75 ou 76 do Código Civil, de 16, que fala que a todo direito corresponde uma ação que o assegura. Esse artigo pode ser lido à luz de uma teoria imanentista, como se o direito material, uma vez atingido, uma vez agredido, gerasse um desdobramento, que era este mesmo direito material armado e preparado para a guerra, para então reagir à ofensa ao direito material. Então, teoria imanentista da ação, o direito de ação é imanente ao direito material. Uma vez lesado o direito material, surge o direito de ação. Nessa fase, o direito processual também tomava de empréstimo, para falar da natureza jurídica do processo, os conceitos que eram conceitos do direito privado. Então, é a fase em que surgem as teorias do processo como contrato ou quase contrato, justamente por ser um desdobramento das noções de direito privado. Também nessa fase, não existia o que nós hoje chamamos de disciplina do direito processual. O que nós tínhamos era o direito judiciário ou o direito adjetivo. O processo era considerado um adjetivo, algo que se agregava, que dava uma determinada qualidade ao direito material. O direito que se estudava era o direito judiciário, a praxe do foro, não o direito processual como uma área autônoma, ciência autônoma, um ramo autônomo do direito material. Tá? E aí nós temos os primeiros indícios de uma tentativa de superação desse paradigma praxista. Né? A primeira é a famosa polêmica do Windscheid versus o Mitter com relação a Axio. Tá? Windscheid defendia a Anspruch, a pretensão, e Mitter a Axio. Essa polêmica passou para a história porque ela permitiu separar o conceito de direito subjetivo material do conceito de direito subjetivo processual, direito subjetivo de ação, Klagerecht, o direito de ação, um direito em face do Estado de provocar o Poder Judiciário para a garantia de um direito material violado. Então, o conceito de direito subjetivo, que combinou Ehring e Windscheid, é o conceito de Jelinek, ele diz que o direito subjetivo é o poder da vontade ligado a um interesse tutelado pela norma. Nós podemos ter direito subjetivo, pretensão e ação de direito material, e podemos ter direito subjetivo, pretensão e ação de direito processual. É por isso que nós temos direito processual de ação. É um direito subjetivo de provocar, né, o Poder Judiciário diante de uma lesão a direitos, porque há aí um poder da vontade ligado a esse interesse tutelado pela norma. Na doutrina, esse resumo do Marinoni e do Arenhart deixa muito claro o que aconteceu nesse momento. Né? Eu acho que vale a pena a gente analisar esse texto. Né? A primeira referência de assimilação da diferença entre ação e direito material deriva da célebre polêmica entre o Windscheid e o Mitter. Disse Windscheid que a ordenação romana era uma ordenação de pretensões que podem ser perseguidas judicialmente e que a pretensão de direito material seria o equivalente da axio romana. Mitter, por sua vez, ao se contrapor à tese de Windscheid, sustentou que a ordenação romana era de direitos e que, desde o direito romano, se podia conceber que, ligado ao direito privado, havia um direito contra o Estado, de modo que também no direito romano, diante da ideia de Klagerecht,
existiria um direito de agir autônomo em relação ao direito privado, ainda que a ele vinculado. Embora a importância da tese de Windscheid, especialmente em face do direito romano, tenha se sustentado, algumas das ponderações de Mitter foram por ele aceitas em parte, o que ele permitiu admitir a existência de uma ação processual ao lado da pretensão de direito material. Embora esclarecendo que a admissão de uma ação dirigida contra o Estado não se choca com a tese de que a actio romana estava no plano do direito privado, a qual, exatamente por isso, deveria ser vista como uma pretensão de direito material. Windscheid admitiu a convivência no direito moderno da pretensão de direito material ao lado do direito à tutela do Estado. A polêmica permitiu ver a separação entre os planos do direito material e do direito à tutela do Estado. Portanto, os planos do direito material e do direito processual. E aí, logo na sequência, nós temos o Oscar Billov. O Oscar Billov vai trazer, então, uma proposta de separar a relação jurídica de direito material da relação jurídica de direito processual. Isso permite uma autonomia entre o direito material e o direito processual. Esta fase, que é o processualismo, o surgimento do processualismo, ele se caracteriza por ser uma fase estatalista, uma técnica processual publicizada, processualista, foco na relação jurídica processual e no seu caráter público, e o instituto principal, nesse primeiro momento, como vocês podem ver a partir da polêmica da ação, era a ação. E aí é interessante perceber que nós temos um privatismo predominante num primeiro momento, que depois vai ser seguido de um certo publicismo. Privatismo no sentido da ação como um direito subjetivo, uma propositura de um determinado pedido, de uma determinada intenção perante o Poder Judiciário, que faz com que a demanda se dê início, e quem define a demanda é o autor. Publicismo no sentido de que a ação ela se inicia por iniciativa da parte, mas continua por impulso oficial regulada pelo Estado. Tá? Aí nós temos uma discussão que se inicia a partir dessa fase do processualismo, que é a discussão importante aqui para a nossa aula de ação, que é a separação entre a ação concreta e a ação abstrata. É uma polêmica que surge entre Vá e Billov. É uma polêmica que vai tomar parte Chiovenda, na célebre palestra dele, na palestra de Bolonha, Prolusão Bolognese, de 1903, na qual ele defende a ação no sistema de direitos como um direito potestativo ou formativo gerador, uma ação concreta, ou seja, tem direito de ação aquele que tem o direito material. Ele vai exercer esta ação porque ele tem o direito material. Então, é um direito potestativo ou formativo gerador que eu tenho de provocar o Poder Judiciário por ter um direito material. Já por outro lado, a ação abstrata ela foi desenvolvida ao mesmo tempo por Dagenkolb e por Plotz. Dagenkolb na Alemanha e Plotz na Polônia. Tá? Então, aqui nós temos Chiovenda. Chiovenda dizia, né, nesta fase do processualismo, que a jurisdição era a vontade concreta da lei. Então, a partir do momento que eu tinha um direito material, esse direito material era violado, eu poderia provocar o Estado para que o Estado realizasse a vontade concreta da lei. Nós temos também, nesse período, né, já começando aí o século XX, a teoria da jurisdição, algo contraposta a esta teoria de Chiovenda, que é a teoria de Carnelucci, que vai dizer que a jurisdição é a justa composição da lide, que é função do Estado, sim, garantir a defesa dos direitos, mas que essa defesa dos direitos só se dá em concreto no plano do direito processual depois do exercício da jurisdição.
que tem a função de dar a justa composição da lide. A ação abstrata, ela seria um direito abstrato e autônomo em face do Estado, que permitiria esta provocação para que o Estado, na concepção de Carnelucci, realizasse a justa composição da lide. Então, se nós formos aqui citar o célebre livro de TGP, do professor Cândido Rangel Dinamarco, da Ada Pellegrini Gnover, do Araújo Sintra, nas versões anteriores, ele dizia o seguinte: para Vá, a ação é um direito autônomo, não pressupondo necessariamente o direito subjetivo material violado ou ameaçado, como demonstram as ações meramente declaratórias. Dirige-se contra o Estado, pois configura direito de exigir a proteção jurídica, mas também contra o adversário, do qual se exige a sujeição. O direito de ação só existiria quando a sentença fosse favorável, e vendo, direito potestativo formativo gerador. A ação configura um direito autônomo, dirige-se contra o adversário, a ação configura o poder jurídico de dar vida à condição para a atuação da vontade da lei. Ada, Dinamarco e Sintra, TGP. Então, 20 anos depois de Bilov, se desenvolve toda essa teoria abstrata, né? E essa polêmica entre a teoria abstrata e a teoria concreta. E aí nós temos essa também referência do Marinoni, Arenhardt e Mitidiero. Porque as teorias de Dagenkolb e Plotz estariam voltadas a explicar a ação diante das sentenças que não reconhecem o direito material, porque eles tentariam resolver o problema das sentenças declaratórias, chamadas declaratórias negativas, que chegam ao final do processo e dizem: o autor não tem o direito que ele pleiteou. Tá? O Estado não exclui uma sentença desfavorável, concluindo Plotz que o direito de agir não seria apenas um direito autônomo em face do direito material, mas, na verdade, um direito abstrato independente do direito material. Ambos os juristas, porém, sentiram alguma dificuldade para explicar a existência de um direito em face do Estado diante do não reconhecimento do direito material que lhe serviria de impulso, tendo então argumentado que o autor teria o direito de agir quando dotado de boa-fé e consciente da existência do direito para se livrarem do peso de estarem criando um direito sem conteúdo e limites. Essa discussão toda, ela tem muito a ver com as teorias da interpretação. Como nós víamos a teoria da interpretação nesse momento. Em uma aula anterior, quando a gente conversou sobre teorias da interpretação, eu expliquei aqui a foto do Vá, né, o desenho do Vá, aqui o Francesco Carnelucci, e aqui o terceiro C do processo civil italiano. A gente já viu Chiovenda, já vimos Carnelucci, agora Piero Calamandrei. Quando eu expliquei as teorias da interpretação, eu pontuei que no século XIX, por força de um positivismo formalista, né, o paleo-jus-positivismo, o direito ele pretendia ser claro e conhecível por todos a todo momento, e, portanto, não deveria ter duas interpretações a respeito de uma determinada lei. Então, a ideia de que nós temos um direito de ação aqui como principal era nada mais, nada menos do que um desdobramento dessa compreensão da interpretação. Um direito só tem que ser protegido judicialmente por uma só ação. A ação seria concreta. O que Dagenkolb e Plotz percebem é que quando fosse improcedente a ação, então não teria sido exercida a ação. E aí eles sugerem, não, a ação ela é exercida mesmo quando o autor, ao final, não tem direito. E, nesse caso, a ação é improcedente, há uma declaração negativa da inexistência do direito. Então, isso seria o fim, vamos dizer assim, colocaria em xeque a teoria concreta. E como eles foram criticados, porque isso teria um direito quase sem limites, tá? O que se percebeu nesse momento era que não, mas ele alegou conforme a boa-fé e consciente dos seus direitos, ou seja, era uma tentativa de justificar porque o autor poderia levar uma pretensão
ao Estado. E a ideia é, ele tem que levar pretensões que ele, pelo menos, afirme que ele tem razão. Por isso, a teoria abstrata da ação é aquela teoria em que se faz uma afirmação de uma determinada pretensão em juízo, né? Se pretende o reconhecimento daquele direito. O direito, naquele momento, ele não está certo, ele depende da decisão judicial. Tá? Por isso que eu sempre lembro, né, vocês dessa expressão que eu gosto muito do professor Ovidio Batista da Silva, que vai aparecer mais adiante, que é a ideia de que o processo é uma máquina diabólica de transformar direitos em expectativas. Porque na relação circular entre os planos do direito material e do direito processual, é durante o arco processual que nós vamos poder identificar se ocorreram ou não os requisitos necessários para o reconhecimento, né, a partir dos fatos provados, a partir do direito aplicável, da pretensão do autor. E aí nós temos uma sentença de procedência, ou, se não se reconhecendo esses requisitos, nós temos uma sentença de improcedência. Escola Paulista de Processo, Henrico Túlio Liebmann. Essa foto é uma foto do dinamarco jovem falando com o Liebmann. Tá? Teoria eclética da ação. Então, nós tínhamos, já examinamos a teoria da ação imanentista, o direito material preparado e armado para a guerra, o direito material, um desdobramento do direito material seria o direito de ação, e agora passamos pelas teorias abstrata e concreta da ação, pós-polêmica de Winscheid-Mitter, pós-Below, e agora nós vamos entrar na teoria eclética da ação, que é muito importante para o direito brasileiro por força da Escola Paulista. A teoria eclética da ação é uma teoria do Henrico Túlio Liebmann, que procura, de alguma maneira, compatibilizar as teorias abstrata e concreta da ação. Então, as condições para o exercício da ação, dessa pretensão e ação de direito processual, seriam a legitimidade de agir, o interesse e a possibilidade jurídica do pedido. Essas condições seriam verificadas na ação abstrata em status assertiones. E nós teríamos a ação concreta ultrapassadas as condições da ação. Então, na doutrina, para Liebmann, da presença das condições depende a existência da ação. Na falta de condição da ação, o juiz fica impedido de apreciar o litígio e, assim, não profere sentença de procedência nem de improcedência. Esse momento é importante também para que vocês entendam aqui um elemento que está em toda a teoria do processo, que é a diferença entre admissibilidade e mérito. Eu só analiso o mérito ultrapassadas as questões de admissibilidade. As condições da ação na teoria de Liebmann seriam questões de admissibilidade. Se eu não tenho as condições da ação, eu não posso julgar o mérito. A tutela do direito material, diz a doutrina, fica obstaculizada. Para Liebmann, quando o juiz reconhece a falta de condição da ação e, portanto, sua inexistência, não há vero exercício della jurisdizione, já que no seu raciocínio não há jurisdição sem ação. Mais ainda, para Liebmann, a própria existência da ação e, assim, a apreciação do mérito do litígio não faz com que o juiz necessariamente preste tutela jurisdicional ao autor. O juiz só presta tutela jurisdicional àquele que tem razão e, portanto, só presta tutela jurisdicional ao autor quando reconhece o seu direito. O artigo clássico do Liebmann sobre esse tema, né, é a Ação na Teoria do Processo Civil, publicado na Revista Trimestral de Direito e Processo Civil de 1950. Tá? Citado aí pelo Marinoni, Arenhardt e Mitidier. Então, vocês viram aqui a teoria eclética da ação. Agora, é importante vocês saberem também que, na tradição jurídica brasileira,
teve um papel muito relevante, Francisco Cavalcante Pontes de Miranda, porque Pontes influenciou, entre outros autores, Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, que nós vamos ver a seguir, e o professor Ovídio Batista da Silva. Diz o professor Ovídio: como temos insistido em dizer, é indispensável, e mais do que indispensável, urgente, formar juristas que não sejam, como agora, técnicos sem princípios, meros intérpretes passivos de textos, em última análise, escravos do poder, pois o servilismo judicial, frente ao império da lei, anula o poder judiciário, que, em nossas circunstâncias históricas, tornou-se o mais democrático dos 3 ramos do poder estatal, já que, frente ao momento de crise estrutural e endêmica vivida pelas democracias representativas, constitucionalmente garantido, é o espaço mais autêntico para o exercício da verdadeira cidadania. Lembrem que é dele a frase: o processo é uma máquina diabólica de transformar direitos em expectativas. 2 livros aí imprescindíveis do professor Ovídio Batista da Silva, que precisam ser lidos por todos aqueles que quiserem estudar direito processual civil: Processo e Ideologia, o paradigma racionalista, e Jurisdição e Execução na tradição romano-canônica. Por que o professor Ovídio é importante? Porque ele vai tratar da teoria da ação, separando, como fazia Pontes de Miranda, a ação material da ação processual. A ação material como o direito subjetivo material, a pretensão material e a ação de direito material, ao lado de um direito subjetivo processual, da pretensão processual e da ação de direito processual. Pontes de Miranda colocava a ação processual entre aspas. Bom, o que seria esta ação material? Seria a possibilidade do exercício do direito material sem passar pelo Poder Judiciário. É muito comum a gente, em aulas de teoria geral do processo, ainda usar aquela ideia básica de que o Estado se organiza através da jurisdição para prestar a tutela jurisdicional e que essa função é exclusiva do Estado e que, portanto, o indivíduo não pode fazer o exercício arbitrário de suas próprias razões e está vedada a autotutela. Mas basta olhar o ordenamento jurídico para perceber que o ordenamento jurídico hoje não veda mais a autotutela, em alguns casos até estimula a autotutela. E aí nós podemos falar dos desdobramentos do direito de posse, a possibilidade de proteção da posse, de esforço possessório, como uma espécie de autotutela. Podemos falar de um exemplo que existe no Código italiano, que é a perseguição do enxame de abelhas no terreno do vizinho, e podemos falar também dos novos contratos que decorrem aí de um renascimento da autotutela através desses mecanismos que a gente tem utilizado de efetivação dos direitos dos contratantes decorrentes do próprio contrato, como é o caso do Uber ou do Airbnb, onde você tem ali, pelo descumprimento de uma cláusula contratual, uma imediata sanção aplicada pelo próprio aplicativo, da qual você recorre dentro do próprio sistema do aplicativo. Então, se eu pedir um Uber, eu cancelei a corrida depois de um determinado período, já me sanciona com uma determinada multa. Aí eu justifico: este motorista não chegou, por isso eu cancelei e tive que chamar um outro. O Uber vai processar isso dentro do sistema de resolução de disputas dele e vai, eventualmente, me devolver aquele dinheiro que ele me taxou. Mas o fato dele ter taxado automaticamente é uma forma de autotutela prevista, possibilitada pelo princípio da autonomia da vontade, um princípio caro aí ao direito privado, mas que hoje também contamina o direito público, porque a gente também vai ter autonomia da vontade no autorregramento da vontade processual com os negócios processuais. E aí nós temos Mauro Capelletti, que foi um divisor de águas nestas ideias todas, porque Mauro Capelletti ele vai propor uma revisão ampla do acesso à justiça, uma revisão ampla. Ele acaba dirigindo um projeto financiado pela Fundação Ford,
em que nós vamos ter aí uma ampla revisão do acesso à justiça, e esse projeto teve um relatório geral que foi publicado em português, mas ele é em 5 tomos, em 5 volumes, 7 tomos, se eu não me engano, um amplo projeto pelos 5 continentes, um projeto internacional financiado pela Fundação Ford, chamado Projeto Florença, que trata do acesso à justiça a partir de 3 ondas, que seriam renovatórias do processo, e que são, em certa medida, incompatíveis com a teoria tradicional do processo que nós tínhamos até então. Essas ondas procuram modificar as bases da teoria do processo que nós tínhamos até então. A primeira onda é a onda dos hipossuficientes, ou non habienti, né? Permitir o acesso à justiça àqueles que, por falta de recursos, não tinham acesso à jurisdição. Essa onda hoje tem uma intenção, talvez uma dimensão muito especial, que nós temos que tomar muito cuidado, que é a dimensão da Online Dispute Resolution, que são os excluídos digitais. Os excluídos digitais, no fundo, ao fim e ao cabo, eles vão ter a mesma negativa de acesso à justiça que aqueles que eram hipossuficientes financeiramente, porque eles não conseguem acessar os sistemas automáticos de resolução de disputas. Esse é um tema, por exemplo, que a Rosana estuda. A Rosana, minha mestranda, monitora dessa turma, estuda. Segunda onda, direito difuso e coletivo. Tá? Um tema que eu estudo bastante há muito tempo, foi o tema da minha dissertação de mestrado, o tema do meu volume 4 com o professor Fred Didier. E essa onda dos direitos difusos e coletivos é o acesso à justiça para os grupos, para a tutela de grupos de pessoas, para além dos indivíduos. E uma terceira onda, muito importante, dentro dessa ótica de uma nova visão, ao mesmo tempo publicista e privatista, não mais nem inquisitória, no sentido de processo público, que é coordenado fortemente só pelo juiz, nem mais acusatória ou dispositiva de processo eminentemente privado, coordenado pelas partes. Nem coisa do juiz, nem coisa das partes, mas uma desburocratização do sistema de justiça, inclusive com a deslegificação, deixar de regular determinadas áreas para que as pessoas resolvam autonomamente as questões, com a desjuridicização, levar algumas questões que estavam sendo resolvidas na esfera pública do Poder Judiciário para a esfera privada, e aí nós temos todo o movimento pela justiça multiportas. Nós temos agora uma discussão recente que é sobre a desjudicialização da execução, que também é um calcanhar de Aquiles do sistema de justiça brasileiro, tá? Mas nós temos aí diversos exemplos que se consolidaram, que efetivamente já ocorreram e que estão aí no nosso Código de Processo Civil de 2015. Nós não temos mais a ação de usucapião, então a usucapião preferencialmente ela é resolvida extrajudicialmente, pode até haver uma ação, mas ela preferencialmente é resolvida extrajudicialmente. Nós temos o inventário, a partilha, também extrajudiciais, então não há mais uma necessidade de procedimento judicial para isso. A gente tem uma desjudicialização de diversas áreas em que o acesso à justiça, obrigatoriamente, na tradição tradicional, era através do processo. Bom, se nós falamos de Mauro Capelletti, nós temos que falar de Ada Pellegrini de Nover, de Cândido Rangel Dinamarco. Por quê? Porque Ada Pellegrini de Nover e Cândido Rangel Dinamarco estudaram com Capelletti, eram próximos a Capelletti e fomentam no Brasil essa verdadeira revolução do sistema de justiça preocupada com acesso à justiça. Ada Pellegrini e Cândido Rangel Dinamarco estão na base do movimento do acesso à justiça no Brasil. Nós temos hoje uma jurisdição muito contemporânea, muito atual, porque eles trabalharam. Nós estamos subindo sobre ombros de gigantes. Nosso sistema processual civil é possível hoje porque subiu sobre o ombro de gigantes que traduziram todas essas ideias em projetos de lei, em livros de doutrina que foram explicando a passagem daquela fase processualista, que era virada de costas para o direito material, para uma fase instrumentalista
em que o direito material, na verdade, tem uma função muito importante e ele orienta o procedimento. Tá? Então, o livro clássico, né, em que eles desenvolvem essas ideias a partir da década de 70. E as ideias principais que estão na base do instrumentalismo são as mesmas ideias de Mauro Capelletti. Welfare state, Estado social, acesso à justiça e efetividade, né? A gente pensa sempre aqui na tensão entre efetividade e segurança jurídica, né? Nesse momento, se fala muito em processo civil do autor, dar mais efetividade ao direito processual, que ele possa afetar a realidade das pessoas e ele possa dar a quem tem direito tudo aquilo e exatamente aquilo que a pessoa tem direito de obter no prazo razoável. Portanto, é aqui que surge toda a teoria sobre a tutela de urgência, toda a teoria sobre a antecipação de tutela, né? É dentro desse movimento de acesso à justiça e efetividade processo civil do autor. Processo é um instrumento para a realização do direito material, uma visão teleológica do processo, e é isso que é o instrumentarismo, né? A ideia de que ele tem essa função teleológica. O fim do processo seria a realização e declaração da vontade concreta do direito. Dinamarca faz uma atualização na terminologia de Chiovenda e diz que é a vontade concreta do direito e não vontade concreta da lei, na ideia de ordenamento jurídico mais completo. Tá? A jurisdição como polo metodológico da teoria geral do processo. Se nós tínhamos, na fase do processualismo, em um primeiro momento, uma preocupação maior com a ação, com o princípio do dispositivo, com a ideia liberal de processo, progressivamente se aumentou o papel do juiz e da jurisdição. Então, o processo vai progressivamente passando de coisa das partes, Estado liberal, para o Estado juiz, né? E nós vamos tendo aí uma função pública do juiz mais forte no processo, e aí, em razão disso, uma passagem aí para o processo como direito público e maiores poderes inquisitórios para o juiz. Então, primeiro momento, mais liberal, princípio do dispositivo. Segundo momento, mais social, princípio inquisitório. E aí nós temos no Dinamarca, neste momento importante do instrumentalismo, um reforço da jurisdição como polo metodológico. Então, abandona a ação, agora sim, nós assumimos o compromisso social do Estado constitucional, na visão de Dinamarca, de efetivar a justiça, e a jurisdição é o polo metodológico da teoria geral do processo. Então, nós vamos ter escopos jurídicos, políticos e sociais da jurisdição. O direito processual constitucional, ele está, de alguma forma, ligado ao direito constitucional processual. Nós vamos ter aí normas de direito processual na Constituição e normas de direito, vamos dizer assim, de direito constitucional específica sobre direito processual. Mas, para a Dinamarca, ainda há uma separação entre o direito processual infraconstitucional e o direito constitucional. Tá? Outro ator importante na teoria do processo brasileira é José Carlos Barbosa Moreira, que é de leitura obrigatória para aqueles que quiserem se tornar processualistas. E aí nós chegamos ao formalismo valorativo de Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. Tá? Para o formalismo valorativo, então, que completaria a ideia do instrumentalismo, seria um desdobramento, uma outra dimensão que nós acrescentaríamos à ideia do instrumentalismo. O processo não seria um fim em si mesmo. E é aqui que está o segredo para entender o que é o valorativo do formalismo. Para Carlos Alberto, o processo não é um fim em si mesmo. Então, a efetividade do processo também não é o único valor a ser promovido. O que nós temos é que tutelar determinados valores, seja do direito material, seja do direito processual. No âmbito do direito processual, nós temos uma tensão entre segurança jurídica e efetividade. E, em razão dessa tensão entre segurança jurídica e efetividade, o formalismo é valorativo, porque existem situações em que predomina o valor segurança jurídica
e existem situações que predominam o valor efetividade. E aqui nós vamos ter um equilíbrio entre as normas funcionais e os direitos fundamentais, os valores liberais e os valores sociais, os direitos individuais e os direitos coletivos. Então, o Estado constitucional, o Estado democrático constitucional, ele é a fusão das visões liberais e sociais e busca um equilíbrio. Esta é a característica. É uma característica que reconhece há uma tensão entre direitos sociais e direitos individuais, há uma tensão entre valores liberais e valores sociais, e o Estado constitucional, democrático, ele compatibiliza essa tensão, permite um espaço para que a técnica sirva à justiça. Né? E o contraditório, nesse momento, assume um papel fundamental, o contraditório como valor-fonte. É do Carlos Alberto, são do Carlos Alberto os estudos principais que levaram, por exemplo, ao artigo 10 do Código de Processo Civil, que vai falar da vedação da decisão surpresa, que significa dizer que também para o juiz existe o dever do contraditório. O juiz não pode decidir sem dar às partes a oportunidade de se manifestar sobre aquilo que ele está decidindo. Ele não pode decidir inovando em matéria de direito sem permitir às partes se manifestar sobre o direito que ele vai aplicar ao caso. Não pode decidir inovando em matéria de fato sem permitir às partes se manifestarem sobre esses fatos. Tá? No formalismo valorativo, então, o que há uma diferença em relação ao instrumentalismo é que não é mais a jurisdição, não é mais o Estado juiz, o polo metodológico da teoria geral do processo, mas sim o próprio processo, que deve ser compreendido à luz da doutrina de Hélio Fazzolari como procedimento em contraditório e que pode atingir os mais diversos ramos do direito processual. Direito processual administrativo, direito processual penal, direito processual civil, direito processual do trabalho, direito processual eleitoral. A ideia de procedimento em contraditório é o que qualifica o direito processual. E é muito importante perceber aqui que esta virada, essa nova perspectiva, essa dimensão ulterior que se acrescenta ao instrumentalismo também reforça os deveres de cooperação, com uma maneira das partes e do juiz trabalharem para a resolução rápida, efetiva e justa das controvérsias. O processo formaria uma Arbeitsgemeinschaft, uma comunidade de trabalho no qual todos esses atores tenham um papel. Então, em resumo, né, o que nós estamos vendo aqui é que nós tivemos 4 fases metodológicas do processo. Essas 4 fases metodológicas do processo, elas vão se desdobrando, se somando umas às outras e aperfeiçoando a nossa compreensão a respeito do direito processual. Nós passamos pelo praxismo, em que a teoria da ação era imanentista. Nós passamos pelo processualismo, em que nós tínhamos uma teoria da ação abstrata, uma teoria da ação concreta e uma proposta de Enrico Túlio Liebmann de termos condições da ação como uma teoria eclética, ao mesmo tempo abstrata e concreta. O instrumentalismo, que adota e desenvolve as ideias de Liebmann sobre as condições da ação. Inclusive, né, no instrumentalismo surge a chamada teoria da prospecção, né, a ideia de que nós podemos ter a verificação das condições da ação em status assertiones, e que, a partir do momento que a gente ultrapassaria esta fase de admissibilidade, já se analisaria em concreto, e a partir daí, então, já não se estaria mais falando de condições da ação. Nós vamos fazer um exercício utilizando o texto do Fred Didier, do Leonardo Carneiro da Cunha e do professor Alexandre Freitas Câmara sobre condições da ação. Tá? E esse exercício vai mostrar para vocês todas as peculiaridades dessa teoria eclética e por que, para alguns autores, o Código de Processo Civil de 2015 abandonou as condições da ação. É o caso de Fred Didier e Leonardo Carneiro da Cunha. Alexandre Freitas Câmara defende a superveniência, a continuidade das condições da ação. Tá? Então, o instrumentalismo tem essa característica. E o formalismo valorativo, que é o processo no Estado constitucional, em que nós vamos ter a ação
no Estado constitucional. A ação no Estado constitucional é uma teoria da ação que vincula a ideia de ação, a ideia de remédio, a ideia de proteção de uma determinada situação ou posição jurídica que deve ser adequada àquele tipo de direito material. Então, a ação no Estado constitucional ela é um desdobramento do instrumentalismo que vai, na verdade, no âmbito do formalismo valorativo, reconhecer o que a gente chama de status ativos processuais, um direito à organização, um direito fundamental à organização e ao procedimento, para que o procedimento permita, com as suas adequações, a tutela adequada dos direitos. Tá bom? Eu vou encerrar por aqui, né? E nós podemos conversar um pouquinho agora sobre esse tema.